Boa noite. Saí do meu pessoal e vim pro do grupo, né? O arroba Pedagogos em Construção. Vou começar aqui falando mais uma vez que isso é um projeto criado por nós, alunos, né? Estudantes de pedagogia. E aí o grupo é eu, Jane Cleide, João, Luana. Assim, amanhã a gente vai fazer uma live com os integrantes do grupo, para poder vocês ficarem conhecendo quem é que faz parte desse projeto lindo e de tanto conhecimento, né? Então, amanhã a partir das 7 horas eu vou estar conversando um pouquinho com cada um deles, para a gente estar se apresentando, para a gente estar falando um pouco dessa ideia e da importância e do prazer que todos têm em participar desse projeto, né? Hoje a gente recebe uma convidada, né? Que vai ser a primeira convidada que eu ainda não a conheço pessoalmente, mas não deixa de ser importante, né? É importante e terei a oportunidade de estar conhecendo ela. E aí a gente traz, né, hoje Luana Monteiro para falar um pouco, né? Ela é psicóloga, vai estar falando um pouco da questão do professor, né, que teve que se reinventar nesse deixando de ser esse ensino presencial para ser esse ensino remoto, né? Então deixa eu procurar ela aqui para tá. Oi, boa noite. Olá, boa noite, minha linda. Tudo bem? Tudo bem? É um prazer conhecer você. Prazer é nosso. Antes da Bom gente sempre. continuar, né? Pra gente, pessoal, digam aí se o rosto da gente tá ok. Porque pra gente fica tudo normal. Pra mim fica tudo normal, mas aqui só tava aparecendo uma parte da minha boca. Eu tava comentando. Então digam aí se tá tudo certinho pra gente poder continuar. Se vocês conseguem, Estão dando para me ouvir também? se tá ouvindo direito, eu tô ouvindo você muito bem. Você tá me ouvindo bem? Sim. Pronto, aí o pessoal vê aí se tá ouvindo bem para poder a gente começar. Uhum. Pronto, então a pessoa já respondeu aqui que tá tudo ok. Luana, vê só, no decorrer da live, né, quando for surgindo algumas perguntas, eu vou te dizendo, para tu não estar se preocupando em olhar e perder o raciocínio, né, entre essas coisas. Ok. Primeiro de tudo, eu queria agradecer, né, a gente queria agradecer o Pedagogo de Construção pela sua presença aqui hoje, falando de um tema que é bastante interessante, né? Mas eu queria deixar você à vontade, que isso aqui é um bate-papo, não é nada muito técnico, como você tá, né? A gente vai falar na sua visão mesmo, e aí a gente tá batendo um papo, nada muito obrigado, nada muito. Aqui é pra gente realmente ter o conhecimento e se distrair um pouco nesse tempo de pandemia, né? E aprender também, E né? aprender. Obrigada. Então, pode ficar tranquila, não tem aperreio aqui não, pra gente. Tá certo. Primeiro de tudo, né? Como eu falei no início, eu quero agradecer, é uma honra estar podendo contribuir com vocês. Desde já me deixo à disposição para os próximos, que se assim desejar, certo? E eu fiquei bem feliz quando eu recebi o convite, porque é um assunto bem importante. E como eu sempre falo, eu vi tantas lives, assisti. Acho que o que mais todo mundo fez nessa quarentena foi assistir live, né? Assistir live e estudar é o que a gente mais fez nessa quarentena. E pouco eu vi falar, né, dessa valorização dos nossos professores, né? A valorização de vocês. E eu sempre digo, se eu não fosse psicóloga, eu seria pedagoga. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por essa profissão. Porque eu digo sempre, é o pedagogo que ensina todas as outras profissões.
Então é a partir de vocês, né, que todo mundo se cria. Então eu sou muito, muito, muito apaixonada por essa profissão. E quando eu recebi o convite, eu digo, ah, meu Deus, perfeito, vamos lá conversar. Eu conheço muita gente, muitos professores, e assim que eu recebi o convite, aí eu comecei a falar com eles. Aí eu comecei a conversar com todas as minhas amigas professoras, pedagogas, daqui, do interior, porque eu conheço também de lá, que eu sou do interior, conheço algumas de lá. Então eu fiz que eu disse às meninas que era uma mini enquete. Aí eu disse, para eu falar sobre isso, eu tenho que pesquisar sobre isso, né? Então eu perguntei à maioria delas os pontos que estão sendo positivos e os pontos que estão sendo negativos para ela. Inclusive quais os prejuízos que elas acreditavam que poderiam ter um pós-pandemia, que mesmo a gente não tem missão de quando isso vai acabar de verdade, né? A volta às aulas, literalmente, que as coisas estão voltando aos pouquinhos, mas as voltas às aulas a gente não tem previsão, né, de quando vai ser. Então, todos os pontos positivos e negativos que me deram foram assim coisas que me surpreenderam bastante e que me deixaram bem por um lado assustadas, mas por outro lado bastante também feliz, porque como é o nosso tema, né, o reinventar do professor, eles mais do que nunca merecem ser aplaudidos, porque foram muitas mudanças, foram muitas adaptações, e o que a maioria falava, né, eu pontuei os pontos que mais se relacionaram, porque se fosse colocar todos, porque foram muitas coisas, vai ser uma live de 3 horas. Eu vou pontuar os mais relevantes que me disseram. E um ponto que me falaram foi, inclusive, a mudança radical e inesperada de hábito. E eu super concordei, né? Porque isso foi um susto para todo mundo, independente de profissão, e foi esse susto muito grande, porque é uma mudança muito grande. Você, do nada, passar a ter uma estrutura da escola diferente, você começar a dar aula da sua casa, principalmente para quem não tinha esse costume, né? Tinha alguns professores de faculdade que, de uma certa forma, já tinha costume com essas EAD, mas a maioria deles, e principalmente os que eu pesquisei, os que eu conversei, não tinha esse costume. Então, viram como um ponto negativo essa mudança radical e inesperada de hábito. Outro ponto foi a questão da internet, que a gente sabe, né, que não é acessível para todos. Então, a falta de internet, ou como disseram também, a internet insuficiente, preocupou muita gente, porque muitos alunos não têm esse acesso, e a gente sabe que para ter, por exemplo, uma live dessa, precisa de uma internet razoável, né, para acontecer. Caso contrário, não funciona. E a maioria também delas falou na questão de editar vídeos, porque como a gente sabe, tem os tipos de ensino síncrono e assíncrono. Então, no tipo de ensino que você faz ao vivo, né, tinha que ter uma internet muito boa e tinha que fazer uma edição de vídeo boa e entrar em plataformas, enfim, e que isso foi muito difícil para quem nunca mexeu. Então, esse criar, esse ter que dar seu jeito, foi muito complicado para os professores. E outro ponto que eu também, esse foi que eu achei bem interessante, foi a questão da escolaridade dos pais. Porque a gente sabe que muitos pais não têm um nível de escolaridade e a escola por si só, como os alunos estão lá aprendendo e tem a professora o tempo todo por perto para tirar dúvida e ensinar, agora em casa esse papel ficou também dos pais. Porque daí o professor ensina naquele momento, porque o tempo das EAD não é o mesmo tempo da escola, então o professor ensina e cabe aos pais contribuir nesse ensino. Então o nível de escolaridade prejudica bastante para a evolução dessas crianças, né? E eu achei bem interessante essa pontuação. Outra questão, que também foi ainda dentro dos pontos negativos, foi a questão do vínculo afetivo, que isso, inclusive, foi o que falaram a longo prazo, né? A questão dos vínculos afetivos, que não tem, né? Porque como está à distância, não tem mais contato físico, né? E isso é bem prejudicial. E se for aparecendo, tá me dizendo, vê se eu não tô muito rápida, não, né? Não, é porque tem uns comentários assim que vai passando, aí a gente vai. Só pontuando, Luana, essa parte que tu fala das ferramentas, realmente, eu converso com os meus professores, até a gente, né, sentindo na pele, a gente como aluno de pedagogia, a gente
ponto que realmente as ferramentas é muito difícil, né, para eles. Um sair de uma zona de conforto, né, com o ensino presencial, para ir para uma zona que você desconhece totalmente. E sem nem se preparar, né? É uma coisa de uma hora para outra, e foi desse jeito radical. E aí, Exatamente. Veri faz um comentário aqui na tua live dizendo que se reinventar não é de Deus. E esse reinventar dos professores não é de Deus. E Porque literalmente é um reinventar, não é? Maria Tatiana faz um comentário também dizendo que é o momento da empatia, né? E eu acho que em todas as lives que a gente fala, ou em todos os temas que a gente fala, a empatia é a palavra-chave para tudo, né? Nesse momento que a gente está vivendo. É Mas pode verdade. continuar aí, a gente vai pontuando. Tá bom. E teve algumas professoras também que me falaram referente à exposição. A gente sabe que tem gente, né? Eu até particularmente, eu quando iniciei o processo de lives, aí eu disse, ai meu Deus do céu, que temor, que medo. E porque é algo novo, não era algo que eu tinha costume de fazer esses vídeos, sabe? Então, alguns professores me pontuaram isso, que a exposição em redes sociais, para muitos, chega a ser um ponto constrangedor. Por quê? Porque eu não quer estar se expondo, não quer estar gravando vídeos. Teve algumas professoras que fizeram, inclusive, canais no YouTube para poder as aulas ficarem gravadas. E tudo isso é uma exposição. A gente entende que tem pessoas que não gostam, simplesmente não gostam disso e foram obrigadas devido ao contexto que a gente está vivendo. Nesse ponto, aí entra uma questão muito importante, que a gente lida com pessoas. Já Eita, ficou sem áudio, repete. Ficou tá sem ouvindo? áudio. Tá ouvindo? Pode falar. Uhum. Quando esse ponto que tu falou aí dessa questão de exposição, Sim, né? A gente vê que quando realmente vai para essa questão, é quando a gente lida com pessoas, não é todo mundo que sabe respeitar, né? É, exato. o professor já é uma classe tão desrespeitada, ele não tem o valor muito, né? Ele não tem o valor que é merecido, né? Essa que é a questão. Então, tipo, professores da faculdade mesmo tiveram que abrir seu WhatsApp, né, para estar algo pessoal, para estar tendo contato com. E tem aluno que não respeita, não sabe que é o limite de hora, né, que o professor trabalha só naquele momento, mas que ele também tem Exato. vida pessoal, né, que ele precisa, ele tem que cuidar de casa, cuidar de filho, tem que cuidar de tudo. Então, essa exposição não é todo mundo que sabe lidar. E aí Exato. o professor acaba abrindo a vida pessoal dele, né, exposto a julgamentos, né, e nem sempre são bons. Exatamente, porque quando, a partir do momento que dispõe desse tipo de ferramenta, aí se tiver algum momento que disser que não pode, que não está disponível, fora do horário que deixou disponível, infelizmente tem gente que se chateia, que não vai achar correto, já que é uma ferramenta que a pessoa está disponível o tempo todo, né? Inclusive, pronto, por exemplo, a professora da minha filha foi muito perfeita, assim, tudo que ela montou, porque ela não só colocou o formato como ela ia atender, como ela colocou, estaria disponível durante 2 horas para vocês me comunicarem, falar comigo, enfim. Então tudo isso foi bem certinho, bem pontuado, que eu já vejo isso como uma dica bem importante que ela postou, a professora Ana Paula. E ela fez isso de um modo para que realmente evitassem certos horários das pessoas estarem Incomoda, o tempo todo, né, incomodando, que a gente né? sabe que isso é bem complicado. Eu acredito que a Complicado. maioria esteja sofrendo isso, né, professores? Demais. Pessoal, deixa eu fazer E. uma pergunta Pode, minha, pessoal. pode Tu, falar. a- tu acha que depois de passar essa pandemia, os pais irão valorizar? Olha, isso eu digo, eu acho que com toda a posse, assim, com certeza. Com certeza. Eu não sei se vocês chegaram a ver alguns áudiozinhos bem engraçados, assim, dizendo que, professores, como é que vocês aguentam? Não tô aguentando meus 3 filhos em casa, não sei o quê. Você tem uma turma de 20 pessoas e dão conta. Minha gente, realmente, é muito mágico tudo que o professor faz em sala de aula, viu? E a gente vê a repercussão nas crianças, porque as crianças estão sofrendo, querendo ir para a escola. A minha filha pede o tempo todo, quando a gente está conversando, o que é que ela mais quer voltar para a escola e ver os amiguinhos dela, porque a gente sabe que isso é uma falta muito grande. E nesse ponto, mais do que no que eu sempre falo, que a pandemia
serviu para abrir os olhos de muita gente quanto a vários assuntos. E esse é um deles. Porque muita gente não valoriza o professor, não valoriza a sala de aula, não valoriza o estudo, não valoriza a evolução da criança. E a gente sabe que a escola não é só aprender matemática, português, história, geografia. É muito mais do que isso. É promover habilidades sociais, é promover aliança, é promover laço afetivo, é ensinar muitas outras habilidades. E as pessoas até então não valorizavam tanto, né? E agora, eu tenho certeza, isso eu digo, eu tenho certeza, que não tem, vai ter nenhuma que vai dizer assim, ah, nada mudou. Porque até nessa pandemia vocês conseguiram se reinventar de um jeito que, seja no ensino assíncrono, seja no ensino síncrono, vocês fizeram de um jeito que conseguiram continuar com isso. Que eu até vi uma frase bem interessante quando eu estava estudando para essa live, que dizia assim: a pandemia pode parar uma escola, mas nunca um processo de aprendizagem. Eu achei ela assim, que responde a tudo, porque poderia ter parado a escola, realmente, porque se não tem aula presencial, principalmente para os pequenininhos, né, que é muito complicado ficar na frente de um computador, de um celular, lá assistindo a aula. Então, É, mas aí não, vocês conseguiram dar conta de um jeito, seja com as crianças mais lúdico, dando outras formas, vídeos, tudo isso para poder melhorar a qualidade e manter as crianças ativas e aprendendo, né? a gente fez uma live com Maria Angélica, que é a minha professora, e ela dizia que agora é um momento de qualidade e não de quantidade. Né? A gente não está no Exatamente. momento para estar com quantidade, a gente está tendo a qualidade, né? Então, Exatamente. essa é a questão. Agora, vê só. Outra coisa que a gente se pergunta muito, né? A Uhum. gente que é professor, a gente luta, né? Porque antigamente não, é assim direto, né? Os pais acham, a maioria, não vamos generalizar, né? Mas a Uhum. maioria acha que a educação só deve ser do professor. Tu acha que quando passar essa pandemia, os pais vão estar mais próximos da escola nessa educação? Também acredito que sim. E como você falou no início da pergunta, né? Essa questão da escola, eu sempre digo, a educação tem que vir de casa. A escola é continuidade da casa da gente. Então também tem muita gente que deixa para a escola tudo, inclusive as tarefas de casa das crianças, as coisas que recebem para fazer em casa. Acredito que agora, porque estão meio que forçado, digamos assim, né? Porque tem que fazer, porque senão não tem aprendizado, né? Então, tudo isso vai aumentar também esse vínculo, porque eles percebem o quanto de dedicação vocês têm na escola, o quanto de informação é passada, e isso estão vendo agora de forma mais próxima, digamos assim, né? Porque é algo que a gente tem que parar para pensar que nem tudo. Na verdade, eu digo que não como é que eu posso dizer? A escola não é para você colocar responsabilidades na escola. Então, cabe à escola coisas de escola, mas cabe à casa coisas de casa, como, por exemplo, a educação. Então, sua criança tem que ser educada para que na escola essa continuidade aconteça. E não caber à escola o ato de responsabilidade, o ato de ensinar as emoções à criança, o ato de ensinar a criança como deve se comportar. Isso tem que vir dos pais, a nossa primeira casa. É, a gente diz que é um conhecimento contínuo, né? Porque às vezes um constrói na Claro. escola e os pais desconstroem em casa. E é uma. Você Pior que sabe que acontece. é assim, né? A gente constrói na escola, desconstrói em casa, e aí a gente vive naquele. É como tu fala na palavra mesmo, enxugadinho, né? É por isso que a gente precisa tanto dos pais juntos para que implemente essa educação que é da escola, né? Um comentário de Exatamente. Maria Tatiana que ela diz que tem dias que ela ouve a videoaula da filha dela e tem vontade de ir lá abraçar a professora. Impossível não se colocar no lugar dela. É verdade, é isso mesmo. Na época de São João, a professora da minha filha que dança, que mostra as coisas no vídeo. É uma coisa assim muito, muito gratificante pra gente que tá vendo. E quem me conhece sabe que realmente eu sou muito, muito fã de professor. E é uma coisa muito mágica, que eu digo, se eu já valorizava, agora eu estou super valorizando, porque é bem incrível isso. Eu vou dar até um exemplo dessa questão que você falou de construir e desconstruir, que é um exemplo que eu ia dar até lá na frente, mas cabe incluir ele agora, que foi de uma amiga minha professora, que ela falou, eu digo, esse foi um ponto que nenhuma tinha comentado e eu achei muito pertinente.
Porque ela disse que tem alunos que, tipo, dão muito comportamento problema na hora das atividades de classe. Fazer tarefinhas mesmo. E agora, nesse ensino à distância, ela percebeu que quando tinha, ela dando um exemplo, estava dando aula sobre tipos de moradia, por exemplo. Então, nessa aula de tipos de moradia, aí ela estava perguntando qual é o tipo de depois que ela deu a aula, ela começou a perguntar às crianças qual era o tipo de moradia que essas crianças viviam, né? Então, ela começou a perguntar uma a uma. E nesse momento, ela disse que deu para ouvir quando a mãe deu a resposta. Quando perguntou à criança, a mãe de imediato deu a resposta. Ela fez, Lu, deu para perceber o quanto muitas vezes a gente quer até achar que pode ser algum tipo de transtorno que a criança pode possuir, mas que na verdade é apenas uma falta de limite, uma falta de interesse em educar em casa, uma falta de vontade de trabalhar, fazer aquela criança pensar, criar. E ela simplesmente percebeu que todo o problema que ele tem na sala de aula é a falta de ensino em casa. Porque na sala de aula, quando chega a hora da tarefinha, professor nenhum vai dar a resposta a você de imediato. O professor está ali para ensinar e para guiar, e não para lhe dar respostas prontas. E na aula, toda vez quando chegava perto da hora da tarefinha, ele começava com os comportamentos problemas, de chorar, de espernear, de querer sair da sala, de querer não querer ir mais para a escola. E ela viu que pode perceber, ela na hora percebeu isso, que eu digo que incrível, viu? Show de bola você ter percebido isso, porque realmente é um caso bem grave, de você ver que em casa, muitos pais fazem a tarefa dos filhos, e achando que está contribuindo, mas que sabe que isso está sendo super prejudicial, porque na escola é um outro modo de trabalhar. E feito falei inclusive na live passada, que eu falei sobre o brincar, os pais, mais do que nunca, têm que entender que a gente cria criança para o mundo. Eu acho que falta muito dos pais entender isso, que a gente cria para o mundo. Se a gente em casa supre a criança de tudo, não permite que a criança chore, não permite que a criança tenha, inclusive o ócio, tem que ensinar que ela tem que esperar e tudo. Eu falei isso na live passada. E os pais não querem, acham que a criança não pode chorar, acham que a criança não pode birrar, a criança não pode fazer nada. E quando chega na escola acontece. Porque a gente está criando as crianças do mundo, a gente tem que saber que lá fora ela não vai ter tudo, ela não vai ser suprida de tudo. Então a gente tem que pensar exatamente isso. Nós pais, eu também sou mãe, os pais têm que entender isso, que a criação é para a vida, não é para dentro de casa. Bruna Pioni, ela diz que é a falta de estímulo, né? Os pais faltam estimular a criança em casa, muitas vezes, para poder dar certo na escola, né? Ela faz esse comentário na live da gente. E é assim mesmo. Maria Tatiana também diz que a outra barreira que nota assim, o fato das crianças estudarem em casa, os pais passam a invadir e interferir nesse momento, considerando que esse é o momento da criança, e não dos pais. Né? Os pais têm que estar ali para mediar, para fazer pela criança, né? Para invadir, para interferir. Que eu acho que aquilo ali é um momento de aprendizagem e de construção da criança, né? Com certeza. Que é outra dica que eu dei, inclusive, é que para os pais tentarem, que foi bem na live passada quando eu falei sobre a importância do brincar, eu dei, inclusive, uma dessas dicas para você. Criar o espaço da criança e deixar a criança ter voz. Então, tente criar um espaço na sua casa que seja um espaço fixo, que a criança esteja lá. Eu falo crianças porque, assim, como é o contexto que eu atendo, mas de maneira geral, né? Você tem que ter seu espaço de estudo, você tem que ter seu espaço reservado para saber que ali é um cantinho de você parar e prestar atenção. Então, eu dei essa dica aos pais de deixar a criança no espaço e deixar a criança ter voz. Porque a partir do momento que acontece, feito um exemplo desse que eu dei, tá? A mãe lá do lado, e é para evitar que a criança erre e por algum momento, por vez, ela chore ou faça algum tipo de birra, aí dá a resposta à criança, onde é que essa criança vai conseguir evoluir dessa maneira? Se tem respostas prontas o tempo todo em casa. Chega na escola, vai ser comportamento problema, não vai ter o desenvolvimento que deveria ter. Correto. Aqui eu sempre mostro, eu estou fazendo minhas lives no cantinho da minha filha, e eu sempre mostro, inclusive essas coisas que eu colo, que é da professora que ela manda fazer, tem a rotinazinha dela aqui. Então, eu sempre mostro tudo isso, porque até as atividades que as crianças fazem, é importante que elas fazem. E elas estão vendo aquilo feito na parede, foi criado por elas, do jeitinho delas, pintando do jeito delas. Isso é motivador para a criança. Então, pais, sejam motivadores para suas crianças, porque isso facilita para os professores na escola, porque as crianças vão ser motivadas, são crianças que estão o tempo todo sendo motivadas. E isso facilita bastante para o processo de aprendizagem.
Luana, eu queria que tu falasse um pouco assim, da parte emocional, né, com o teu conhecimento em si. O professor, quando ele sai dessa zona de conforto dele e vai se reinventar, como é que fica o emocional dele nessa questão? Foi outro ponto também que falaram muito. Inclusive, teve uns que disseram: eu não tô vendo ponto positivo nenhum nessa quarentena, eu só tô vendo ponto negativo, é estresse, é dor nas costas. Por quê? Porque tem pessoas que, justamente por não ter esse costume de ter esse ensino à distância, tiveram que inventar, inclusive, um espaço em casa. E provavelmente pode ser um espaço que não seja tão confortável. Então, isso pode causar questões de ansiedade, toda uma questão emocional nos professores, porque estão começando a se cobrar mais para poder dar conta do recado, né, da escola. E isso eu acredito que gere um ponto de ansiedade até alto, principalmente para aqueles que não teriam esse costume de fazer esse tipo de ensino, de gostar de aparecer em redes sociais, como a gente falou lá no início. Então, e outro ponto que eu falo também é o medo de perder emprego, porque a gente sabe o quanto de profissionais foram demitidos nessa época. Então, está sendo os profissionais estão precisando, estão necessitando, na verdade, né? Então, de se cobrar de um jeito tão assim, muitas vezes até fora do comum, né? Estão tendo que realmente sair da caixinha para poder fazer suas atividades e isso eu acredito que pode gerar muitas causas emocionais lá para frente, o mais rápido possível, mas que em todas as pessoas que eu perguntei, que foi uma quantidade bem razoável, eu perguntei a várias pessoas, mas eu fiquei feliz com os pontos positivos, porque de todos os pontos negativos, esses professores tiraram pontos positivos porque começaram a adquirir novas habilidades. Forçadamente ou não, mas começaram a adquirir novas habilidades e que isso para o futuro é uma coisa boa. Tinha professores, por exemplo, que não tinham canais no YouTube e que estão começando a fazer sucesso nos canais do YouTube e que agora estão apaixonados, assim, que querem continuar, que estão investindo em tudo. Tem uma mesmo que eu sigo, que ela toda semana posta uma historinha. Então, eu acredito que a questão emocional, dependendo de cada pessoa, de como seja seu funcionamento, pensar o ponto positivo dessa questão, acredito que ajuda a melhorar a autoestima, a melhorar a perspectiva de futuro, porque é complicado, a gente sabe que não está fácil para ninguém, mas que, em especial, os professores estão sofrendo um bocado para tudo isso. E outro, que inclusive, para dar continuidade a essa questão, outro ponto negativo, foi a falta de suporte da escola. Porque muitas escolas, acredito que a grande maioria, não deram o suporte necessário para os professores. Isso em questão de material, em questão de internet, em questão de espaço físico. Muitas escolas não abriram para fazer esse tipo de ensino na escola. Então, tudo isso é um ponto bem complicado, assim, bem. Deixa eu tentar chamar ela aqui de novo. O papo tá bom, 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 bom demais. Deixa eu ver aqui se ela tá aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Vou te chamar, Luana. O papo tá tão bom que caiu, vê. Pera aí. Deixa eu ver se ela retorna agora. Eita! Eu digo, meu Deus do céu, é a minha internet, é a dela. O negócio tava bom, caiu, não foi? Travou, ficou rodando aí pra tu, rodando, aí Ah, tu saiu. acha que foi a minha? Foi a minha internet?
Foi, ficou rodando, rodando, quando vê tu caiu. Aí eu. E que já pra mim foi tu, que ficou rodando, rodando, rodando e caiu. Então, Foi. Aí eu digo, eita, achou a internet dela? Sim, mas enfim, vamos lá, né? Continuar. aí Tem mais perguntas? a Eliane diz que pensar que é um momento novo para todos, mas entender o que se passa com você já é um passo. É um momento muito difícil, mas que traz descobertas em muitos sentidos, emocional, profissional, um descobrir, né? Eita, tu repete. Se incomoda, Foi, ficou girando de novo pra mim. Tu. pensar, cadê? Peraí, deixa eu ver. Ah, eu acho que achei. Pensar que é um momento novo para todos, mas entender o que se passa com você já é um passo, exatamente. É um momento difícil, mas que traz descobertas em muitos sentidos, emocional, profissional, um descobrir-se, exatamente. Respondeu a live. É exatamente isso. Você, a partir do momento que você começa a pensar que, como você mesmo falou, está se descobrindo, está sendo novos desafios e você está conseguindo enfrentar, isso dá uma maturidade emocional tão grande, então é tão recompensador isso, que isso gera um pontinho assim de esperança, um pontinho de querer realmente continuar fazendo diferencial, porque foi um diferencial, foi não, está sendo um diferencial muito grande toda essa questão de reinventar-se nas profissões, né? Aí a gente E volta inclusive, falando quando caiu, e é a questão da escola mesmo, eu tenho amigas que não teve nenhum, né? Que a escola não abriu para dar o suporte, e aí você que se não tem internet em casa, você que se vire, se você não tem um padrinho do ano, você que se vire. Então, tipo, o professor, além de se reinventar, ainda tem dor de cabeça com essa questão da ferramenta, né? Para se transmitir o ensino, né? Tudo muito complicado. exatamente. Muito, exatamente, né? Feito a gente falou que não nem todas as escolas deram esse suporte para os professores de fazer todo esse processo. E foi muito de força de vontade, que foi outra coisa que eu achei incrível, porque mesmo diante de tudo isso, poderiam simplesmente, não está dando suporte, eu não vou fazer a minha parte. E se prostraram, buscaram e deram o seu jeito de fazer o processo de aprendizagem continuar. É bem incrível isso. Então, indo justamente para os pontos positivos, que eu fiquei bem assim, bem feliz quando eu perguntava e as pessoas falaram dos pontos positivos, é questão da pesquisa diária, por exemplo, que aumentou bastante, porque começaram a ter que pesquisar mais, se esforçar mais, seja para os professores, seja para os alunos, seja para os pais. Eles tiveram que ter participação mais ativa nesse momento. A inovação das aulas, porque tinha aquela aula tradicional na sala de aula, que já tinha muita criatividade, principalmente quem ensina crianças, mas que teve que ter uma inovação maior. Pontuando novamente a professora da minha filha, ela sempre manda, além da aula que ela dá, ela manda vídeos que enriquecem aquilo. Então, esses videozinhos que são com bichinhos animados, com desenhos animados, que não acontecia na época da escola tradicional para enviar para os pais, agora acontece. Então, tudo isso é uma nova ferramenta, é um reinventar-se mesmo de toda essa estrutura. E outro ponto assim que eu achei maravilhoso nesse ponto positivo é a aproximação dos pais. Porque os pais passaram a se aproximar mais dos filhos, tiveram que se aproximar mais dos filhos. E isso, o distanciamento que poderia estar acontecendo começou a melhorar. Porque tinha gente que dizia, eu só parava um minutinho, fazia a tarefa com ele e pronto. E dependendo da idade da criança, nem nesse momento os pais paravam, estavam lá apenas para tirar alguma dúvida caso surgisse, mas que era na escola, chegava em casa, fazia sua tarefa e pronto. E agora não, estou tendo que participar ativamente das aulas, ajudar a montar a estrutura da aula e depois fazer a tarefinha junto com a criança. Então, essa aproximação dos pais acabou fortalecendo os vínculos familiares, né? Dos pais. Eu achei isso muito, muito lindo assim de acontecer, né? É um ponto muito, muito positivo. É uma livre e espontânea pressão, né? Mas Pressão. teve que se juntar, né? É verdade.
verdade. Teve que fazer, né? Teve que fazer. Teve mais perguntas? Consegue expor mais algum ponto aí? Ou a gente pode abrir para as perguntas? O que é que tu acha? Se quiser abrir para as perguntas, eu até coloquei aqui como algumas dicas que eu posso dar depois. E Uhum. quanto aos prejuízos, que eu também já falei, né? Mas que um é também bem interessante é sobre a perda de familiares, que a gente sabe que muita gente teve, né? Perda de familiares com isso. E se isso é difícil para nós adultos, imagina para as crianças. Inclusive, É, sexta-feira, amanhã, eu vou fazer uma live sobre luto infantil para explicar um pouquinho melhor isso, mas que a gente vê o quanto o luto que as crianças sofreram também interfere bastante, porque foi algo que não esperava, que a gente realmente nunca espera a morte, mas quando a morte vem desse jeito, eu digo que é mais sofrido. Uma coisa é você ter um parente que está lá sofrendo de algum tipo de doença e está lá acamado há algum tempo. Outra coisa é você estar com toda a saúde e de repente a criança não vê mais aquele parente. Então, foi mais um problema, mais um prejuízo que tudo isso acarretou na vida das pessoas. E outro ponto também que eu acho bem importante salientar aqui, antes de abrir para as perguntas, é a questão das habilidades sociais, porque a gente sabe que a escola é um ambiente perfeito para se trabalhar isso, porque são muitas crianças, você começa a trabalhar, espera a sua vez, você começa a trabalhar, trabalha com as crianças simpatia, começa a trabalhar com as crianças, muita questão emocional, porque são muitas crianças envolvidas. E agora não, tá cada um na sua casa, sozinho, sem ter contato com outros amigos, sem ter contato com familiares. Então, isso, a longo prazo, vai causar um prejuízo considerável na vida dessas crianças por perder essa habilidade, essa habilidade social e essa falta de contato físico, né, com o professor, que toda criança é apaixonada, né, pelos seus professores, em grande maioria, são Luana, apaixonados pelo abraçar, pelo é, contato. eu estava conversando na outra live com o Mariana já sobre isso. É o pós-pandemia. Como é que vai estar o emocional, né? Tanto do professor, como é que a gente, professor, vai explicar para a criança que ele não vai conseguir abraçar com ele não vai poder fazer aquele contato Exatamente. entre outras coisas que tem. Então, é muito complicado essa questão de explicar para uma criança que ela não pode abraçar o coleguinha. Né? Exatamente. Eu até indico. Pode falar, eu te interrompi, não foi? Desculpa. Falar. Eu até indico, tem uma musiquinha da Turma da Mônica que eu mostrei, acho que a maioria dos meus pacientes, que é sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Pode colocar na internet, que seus filhos vão amar. Então eu trabalhei isso com as minhas crianças online. Inclusive um atendimento, eu comecei a voltar a atender presencial ontem. Foi assim bem tenso, eu saí de casa tensa, foi tenso lá, mas aí eu tentei preparar, que eu também dei isso como dica para quem está voltando aos presenciais aos poucos. Eu preparei a criança no online para mostrar ela como ia ser no presencial. E isso meio que desmistificou e a criança ficou bem mais aliviada. Eu senti que tirou um certo peso, porque daí no atendimento que eu fiz antes de voltar ao presencial, aí eu usei aquela máscara de acetato, coloquei a máscara normal, coloquei o jaleco de plástico, então que ele ficou me chamando inclusive de astronauta, foi muito engraçado. Tia, você tá parecendo um astronauta, eu, meu Deus do céu. Mas daí quando eu apareci ontem na casa dele foi assim, não gerou surpresa, não gerou medo, porque já pensou do nada você aparecer, porque quando voltar para as escolas, vão estar assim, né? Independente de data, sabe que deram essa ordem das escolas ter pias em todos os lugares, álcool em todos os lugares, todos vão estar de máscara e máscara de acetato. Então tudo isso vai ser um susto para as crianças, porque quem é que não quer chegar na escola dar um abraço no seu professor? E isso dizer, você não pode, para muitas que não têm um certo desenvolvimento cognitivo bem estruturado e que não tenha sido trabalhado isso antes, pode gerar uma complicação muito grande e até evitar não querer ir para a escola. Então, é outra coisa que eu sempre indico, a trabalhar as crianças em casa,
trabalhar essa musiquinha com elas em casa, informar que não pode estar tocando, que não pode estar beijando, que não pode abraçar e que não é falta de educação, é apenas querer cuidar do outro. Tudo isso é bem importante deixar fixo na mente das crianças. Eu acho que eu passei uma semana aqui tocando a musiquinha em casa, tocando, até que ela aprendeu. E um amiguinho, foi bem engraçado que quando o amiguinho foi descer aqui do prédio, ele foi dar a mãozinha para ela pegar. Aí ela fez, oh, oh, sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Aí eu, muito bem. Aprendeu Só que isso no fundo, o coração da gente fica meio partido, né? Porque era aquela coisa deles, eles viviam se abraçando. E agora não podem. Que queira que não, ela pode ter entendido que não pode, mas no fundo gera uma certa tristeza na criança por saber que não pode. É E porque entendeu por quê não pode. Ela já pediu pra ver o bichinho, inclusive. Eu digo, mas não dá pra ver assim. O bichinho. Ela deixa eu ver esse bichinho, não dá pra ver. Eu tento explicar por meio de vídeos também, mostrando sujeirinhas nas mãos e tal. é porque como se a gente tivesse que desconstruir tudo que a gente aprendeu de convívio social, Exatamente. construir outro tipo de mundo, né? Outro tipo de momento. Aí por isso que é tão complicado pra gente, porque é como se a gente quer aprender, né? Exatamente. Que precisa se cuidar, que a saúde é o mais importante. Né? É verdade. Fico muito temerosa com essa volta da, principalmente da educação, dos gás, porque é muito complicado explicar para eles e privar eles desse livro. E vai ter que ter um pensamento no currículo para mudar. A gente vai ter que viver, vai ter que ter uma É verdade. então, tipo, é um novo ensino. Então, eu fico muito temerosa com o pessoal. Tá eu fico bem apavorada por essa criança, né? E eu digo que na volta vai ser o reinventar do reinventar, porque, tipo, muitas dinâmicas, e como você mesmo falou, na própria educação infantil vai ser um pouco mais difícil, porque muitas dinâmicas requer o pegar, requer o tocar. Acho que a maioria das dinâmicas infantis em sala de aula o mínimo que seja, precisa de um contato. Aí, ou seja, vão ter que reinventar-se novamente nessa volta para ver dinâmicas, atividades, coisas que venham a distanciar essas crianças e ficar aquele tempo todo naquela tensão, porque pegou no chão, vamos lavar a mão, vamos lavar a mão, vamos lavar a mão. Então isso é o tempo todo, que até eu conversando com outras amigas psicólogas, eu digo, eu temo por um futuro de crianças com toque. Porque é o tempo todo lavando a mão, é o tempo todo passando álcool gel, é o tempo inteiro nessa limpeza. Quem sabe, né? Eu espero realmente que não, mas tende a acontecer crianças com esse tipo de transtorno. Porque é complicado, tá o tempo todo, lava a mão, é complicado. Luana, surgiu uma pergunta aqui, ó. Como devemos trabalhar com as crianças com algum tipo de transtorno? E, cadê meu Deus? E o que podemos fazer para deixá-las mais à vontade e menos ansiosas? Isso no ensino remoto, né? Nesse momento que a gente está vendo que está fazendo à distância ainda, né? Certo. Eu, não sei se. Eu acabei nem me apresentando, né? Não sei se você me apresentou no início, eu acabei nem me apresentando, mas eu sou psicóloga e trabalho com criança autista. E está sendo um desafio. Agora estou voltando, né? Como eu falei, voltei ontem aos atendimentos presenciais, mas foi um desafio muito grande porque a maioria das crianças que tem o autismo vem com a comorbidade de TDAH. E parar uma criança na frente de uma tela que tem a TDAH assim, parece uma missão impossível, né? Mas, dependendo da criança que tem pré-requisito, como foi o caso da minha, por exemplo, eu consegui fazer, que eu digo que eu fiz malabarismo para conseguir manter essa criança engajada. Então, o que é que eu fiz? Quando a criança é muito novinha e não tem pré-requisito para ficar frente a frente, como a gente está aqui, os pais, eles sempre devem estar ao lado, são eles que vão mediar. Então a gente criou uma estrutura onde os pais pudessem fazer esse tipo de aplicação, né, que eu sou aplicadora ABA. Então eu faço esse tipo de aplicação, onde a gente passou para os pais e a gente fica lá como uma supervisão. Então todos os programas que a gente tem, que a gente trabalha com as crianças, os pais ficaram cientes de como era esse funcionamento, que antes era só
eu e a criança na casa, né? Porque eu vou para casa das crianças e tem a criança que eu acompanho na escola, que eu também sou acompanhante terapêutica na escola. Então, esse trabalhar era só com a criança. Então, agora está sendo trabalhar com a criança e com os pais, onde os pais ficam cientes dos programas e ajudam nessa aplicação. Então, a criança está lá. O tempo que diminuiu bastante, porque de início, quando faço a aplicação, eu passo 2 horas com o paciente. Então, para iniciar, quando aconteceu essa pandemia de não poder ter mais contato com os pacientes, começou com 25 minutos. Então, eram 25 minutos. Então, eu comecei brincando. Então, isso eu fazia maquiagem, máscara, coisas na cabeça, fantoche, dedoche, palitoche, brinquedos. Então, comecei fazendo isso. Então, para que eu não fosse aversiva para essas crianças que tinham esse tipo de transtorno, então a gente iniciou o processo brincando. Então, ou seja, ele viu na telinha um joguinho, né? Uma brincadeira, uma pessoa que estava lá motivando ele o tempo todo. Então, a gente brincou. E aos pouquinhos, eu fui incluindo demanda. Então, por exemplo, uma criança que estava no processo de aprender a somar, aos pouquinhos eu fui colocando uma soma, depois aumentei para 2 somas, e assim a gente foi aos pouquinhos. E até os programas eu tive que reinventar de que modo? Uma soma que a minha criança que consegue escrever, então eu mandei para a mãe o programa, a mãe imprimiu, e eu ficava só mostrando como uma economia de fichas na telinha para a criança fazer lá comigo. Então, as fichinhas eram com o desenho da Frozen. Quando é menino, coloca do desenho preferido. Então, eu peguei os desenhos preferidos das crianças, transformei nos programas para poder ficar mais atrativo na hora da telinha. E assim, até pouco tempo, né, que agora eu vou ter os presenciais, mas eu já estava conseguindo passar 1 hora, que era o mínimo que poderia ficar durante, porque daí mais também elas não iam conseguir. Então, a gente ficou fechado em 1 hora os atendimentos online. E estavam chegando ao ponto de querer continuar, quando chegava a horinha de acabar. Então, foi muito legal. Eu indico sempre, você que vai iniciar o atendimento com crianças especiais, inicie brincando para você ser um motivador para a criança, para aquilo ser motivador para a criança, e depois comece a aplicar as demandas que você estava acostumado a fazer com elas. Não sei se eu respondi direitinho a tua pergunta. Respondeu. Eu tenho outra pergunta que disse aí na dúvida. Que estratégias podem ser realizadas para acolher os alunos contra a deficiência no ambiente escolar? Repete para mim, cortou de novo tua voz. Vou repetir. Que estratégias podem ser realizadas para acolher os alunos autistas ou com outra deficiência no ambiente escolar? Isso você fala ela fala na volta, não é? Digamos, na volta às aulas, né? Isso. Se é uma criança que já fazia parte, eu não sei como, não sei se é a criança dessa pessoa, que já fazia parte, tem muitas crianças que já têm o acompanhante terapêutico perto, né? Que eu também sou acompanhante terapêutico, eu fico do lado das minhas crianças na escola, mas dependendo do que for, eu indico no início, dependendo do pré-requisito da criança, que isso varia muito de criança para criança, não é o que a gente dê para generalizar, mas eu digo, primeiro dia, deixa a criança à vontade. Deixa a criança explorar, coloque o maior número de objetos que sejam motivadores para essa criança. Então, vai ser um jeito de restabelecer esse vínculo novamente. Se for o caso de a criança ser sua, tente mostrar ela, como eu fiz no caso com a minha, como vai ser essa volta, o físico, numa live que você tiver, numa videoconferência que você tiver com essa criança, tente mostrar para ela como você vai aparecer para ela no dia e como ela deve ficar, porque eu fiquei impressionada porque a minha paciente ficou as 2 horas de atendimento presencial de máscara, usando o álcool em gel que a mãe dela deixou já do lado. Então, tudo isso tem que ser construído aos pouquinhos. Então, eu indico a construir isso desde já com essa criança, se a criança for sua. E no caso de pedagogo que esteja na escola, coloque o maior número de objetos que sejam motivadores para essa criança. Porque daí ela vai chegar, não vai ser cobrada e vai estar sempre motivada. Aos pouquinhos, você voltar à ordem. Que eu acredito que isso seja para crianças neurotípicas, seja para crianças atípicas. Eu acho que ninguém vai voltar dando demanda, ninguém vai voltar dando assunto. Então vai ser um voltar mais tranquilo, vai ser um voltar mais realmente de restabelecer esse vínculo afetivo que foi perdido durante a pandemia. Ótimo. E aí, pessoal, mais uma pergunta para a Luna. Aproveita, viu? Não é todo dia. Respondendo.
Aí, Luana, tu diz assim, aproveita que a consultoria é de graça. E estou à disposição, viu, gente? Pode me seguir lá. Eu sempre posto algumas dicas no meu Instagram. Eu tenho dado um pouco mais de atenção a ele, porque com o corre-corre da vida eu não estava nem dando a atenção necessária ao meu Instagram, mas eu voltei dando uma atenção. Enquanto as pessoas pensam aí no que perguntar, eu já vou Uhum. dando desde já umas dicas para os pais dessa questão de rendimento, porque, como eu já tinha falado, né, em casa, estruture uma nova rotina. Quando eu mostrei aqui essa rotina da minha É, filha, ela tem 3 anos. E eu fiz uma nova rotina nessa quarentena. Por quê? Porque a gente sabe que agora é tudo diferente, né? A criança, antes que a gente tinha aquela liberdade, no caso da minha filha que estudava à tarde, por exemplo, então eu levava ela para a escola de 1 hora da tarde, saía buscar de 5. Então eu tinha toda uma liberdade para fazer várias coisas do trabalho, para trabalhar, inclusive, porque eu saía, atendia e voltava. Então, eu tive que readequar essa rotina. E muita gente acha que rotina não é importante. Eu digo que rotina cabe em todo momento e para todas as pessoas. Para nós adultos, para as crianças, que a gente pensa que as crianças não vão entender. E eu, como eu falei também na outra live, eu sempre procuro montar as minhas coisas, atividades, brinquedos, com coisas que você tem em casa. Porque eu sempre digo que eu quero alcançar o maior número de pessoas possível, de diferentes classes, inclusive financeiras, porque às vezes você coloca certos tipos de materiais que para encontrar é uma dificuldade, e quando encontra o custo é muito alto. Então eu sempre digo, faça com as coisas, eu sempre procuro fazer as coisas com as coisas que você tem em casa ou que seja muito acessível. Pronto, no caso dessa rotina, que eu não sei se está dando para ver direitinho aí para vocês, eu peguei materiais que fossem de livros. Não sei se está dando para ver direitinho aí, materiais que fossem de livro. Então, como foi feita essa construção? Que eu indico, faça com seu filho, para que o seu filho entenda o desenvolver do dia dele. Por quê? Porque você sabe o que vai acontecer, isso é muito bom para você, isso é muito bom para a gente. A gente tem uma noção do que vai acontecer daqui a pouco. Quando você não sabe de nada, você fica perdido, isso pode gerar ansiedade, principalmente nesses tempos. Então, eu incluí maior número de brincadeiras, maior número de tempo de brincar, porque inclusive isso eu coloquei dentro da rotina. Ah, mas você está criando um efeito robótico. Não é. É apenas um jeito de direcionar a criança e fazer com que ela crie outras habilidades, principalmente de autonomia. Porque é muito chato, às vezes você fica, agora é hora de você estudar, olha, agora é hora de você escovar os dentes, agora é hora de você tomar banho. Se você tem uma rotina como essa e a criança começa a entender o momento que ela tem que fazer, ela não precisa do adulto estar guiando, nem estar o tempo todo pressionando para fazer, ela vai fazer. E eu digo porque isso, minha criança tem 3 anos, muita gente fez, me mandou comentários dizendo que super funcionou, porque eu criei com ela, eu sentei com ela, disse, mamãe, o que é que a gente faz quando a gente acorda? Aí ela, a gente escova os dentes, a gente faz isso. Então, depois que a gente estruturou tudo isso, eu digo, então vamos agora buscar desenhozinhos nos livros que cabem para colocar aqui. Então, procura uma criança que esteja escovando os dentes. E assim a gente foi fazendo, ou seja, trabalhou laço afetivo, trabalhou pista visual, coloquei livros para ela buscar. Então, isso estimula a criatividade. Isso estimula a criança a aprendizagem para que ela possa ter esse rastreio de ir buscar, fazer, montar com os pais. Então isso foi um momento assim tão gostoso. A gente passou 40 minutos. Eu digo, eu acho que ela nunca passou tanto tempo sentada procurando um monte de coisa. E a gente montou. E como ela ainda não lê, eu coloquei justamente essas figurinhas para que ela entendesse quando as crianças são maiores. Basta vocês fazer com que elas escrevam e dê o check-inzinho. Ah, já fiz, já fiz, já fiz. Com ela eu pintei até de 3 cores diferentes, porque também como ela já sabe das cores. Então eu coloquei o amarelo para o dia, o verde para a tarde e o azul para a noite. Então ela sabe que já terminou amanhã, está chegando o horário da tarde, que agora vai chegar a hora de dormir. Então eu coloquei tudo, o máximo de informações possíveis nessa rotina. E ela ficou, quando termina, gente, é tão lindo porque ela fica tão orgulhosa que ela ligou pra avó, aí mostrou a avó, olha vovó o que eu fiz com a mamãe. Então eu digo, estabeleça a rotina, estabeleça um cantinho de estudo, para que agora é hora da aulinha, vamos lá pro seu cantinho de estudo. Então eu fiz esse cantinho de estudo no quarto, e olha que aqui é pequeno, viu? Eu readaptei o quarto para ficar um cantinho para estudar, e com coisas lúdicas, uma mesinha pequena, cadeira pequena, e mais importante de tudo, seja coadjuvante, não seja autor. Você tem que deixar a sua criança crescer, deixar a sua criança criar, desenvolver. Não faça tudo por ela. Ensine ela a fazer, mas não dê a ela de mão beijada tudo que tem que fazer, porque para estimular memória, criatividade, enfim, nas crianças. Apareceu pergunta?
Ana Carolina perguntou como é que faz para convencer os pais que não existir a educação dos filhos. Acho que muitos trancaram, né? Mas eles tiraram as crianças da escola, alguns até ameaçam de fazer essa retirada. Como lidar com os pais? É, aconteceu muito, inclusive quando eu fui conversar na época com a diretora da escola, ela disse que muitos pais tinham condições de continuar pagando, porque a gente sabe que a maioria tirou já realmente por condições financeiras. A primeira coisa que muitos pais pensaram nessa pandemia é que poderia tirar da escola, porque tiveram que, infelizmente, escolher o que pagar. Então, tiraram da escola nesse intuito. Então, eu digo que esse intuito, quando é tirado dessa maneira, é até aceitável, mas que teve muitos que ela falou que eu também não esperava que isso tivesse acontecido, muitos que podiam pagar e mesmo assim se aproveitaram da situação para tirar essas crianças. E eu, quando converso com eles, eu já conversei também com alguns, eu teve um, inclusive, muito perto a mim, muito próximo a mim, que tirou o filho da escola, dizendo que ele não ia ficar na frente do computador, porque era muito agitado, uma criança que corria o tempo todo e que não ia conseguir. Aí eu fiz, mas você não estava levando ele para a escola? Ele estava ficando na escola até o horário final? Ela fez sim. Eu digo, então peça dica às professoras. Não tem pessoa melhor, eu sempre digo, não tem pessoa melhor para ser explorada na vida de uma criança do que um professor. Então, se ele estava ficando na escola até o horário final, ele tem que ficar em casa estudando até o terminar o vídeo da escola. Então, você pega e conversa com ela. A gente hoje, mais do que nunca, está com liberdade de conversar com os professores. Dentro do horário que ela estipulou, que quando eu converso eu já digo logo assim, dentro do horário que a professora do seu aluno estipulou, aproveite para conversar com ela e pergunte quais estratégias ela usava para seu filho sentar, porque quando eu conversava com ela, ela dizia, ela diz que lá ele senta, que lá ele faz as atividades e aqui comigo ele não faz. Aí eu fiz mais um sinal para você entender que o problema não está na escola, que tem alguma falha na comunicação aqui na sua casa. É a Então você famosa conversa com esse preguiça. professor. Aí depois Aí eu disse, converse com esse professor, veja algumas dicas que ele utilizava para manter essa criança sentada e tente, como eu sempre falo, que eu acho que eu sou a louca da rotina, estipule rotina, coloque ele para sentar, coloque materiais. Pronto, ele é uma criança, por ser muito agitada, ele é uma criança que gosta de determinado brinquedo, ele é meio que hiper focado em um brinquedo. Coloque esse brinquedo na mesa, faça com que esse brinquedo participe e dê voz a esse brinquedo, porque daí ele vai se manter mais tempo na mesa. Então, se ele gosta do PJ Masks, por exemplo, coloque o PJ Masks na mesa, dê voz a esse PJ Masks, faça competição com esse PJ Masks, porque daí ele vai manter-se sentado nessa mesa e vai conseguir fazer as atividades dele. E isso aos pouquinhos. Quando ele comece com a demanda menor, faça uma atividade, aí deixa ele brincar. Vamos voltar, o PJ Masks está lá na mesa te esperando, vamos voltar? Então brinque mais um pouquinho. E isso você vai ganhando tempo, vai ganhando mais tempo de tempo sentado na mesa, que é assim que a gente faz com as nossas crianças que são atípicas. Eu acho que, Luana, aí é que entra o ponto que você está falando direto aí, que eu também acho importante, que é a questão da rotina mesmo, da criança acordar, de tomar seu banho, e até botar a farda, de ir para Exato. frente do computador. Entendeu? Que é a questão da rotina mesmo, de costume, e do mesmo jeito que é para a escola, vai para frente do computador, é lá, ou assim, né? É, Então, exatamente. Quando eu postei, inclusive, no meu Instagram, que eu postei, inclusive, minha filha sentada na mesinha, e teve muitos compartilhamentos, os amigos meus mandaram a foto dos filhos dele, porque eu disse, coloquem, vocês têm que fazer essa aproximação escola-casa. Tem que tentar. Então é colocar fardinha mesmo. A minha filha quis até colocar o tênis na época, ela quis colocar o tênis para sentar na salinha. Então, é o momento da escola, então vamos colocar a farda. E isso serve até para nós, porque quem ficou trabalhando em casa ficava naquela, eu vou passar o dia de camisola, ninguém tá me vendo mesmo. Eu vou passar o dia sem nem me arrumar, sem pentear o cabelo. Então, isso eu digo a dica para todo mundo. Se você se arrumava todo dia para ir trabalhar, tenha seu local na sua casa para você trabalhar, se organizar, porque isso, minha gente, eleva a autoestima da gente. Se você começa a ficar em casa sem se organizar, sem se arrumar, com aquela preguicinha, isso a longo prazo vai a autoestima lá para baixo, porque você vai começar a não se sentir legal, entendeu? Então rotina é bom para todo mundo. pois é. Pessoal, alguma pergunta a mais? Ela tá bom, Luana. Se a gente pudesse, a gente ia passar um dia aqui falando. Que delícia, que bom. Já digo
contigo, já intimo você para um próximo momento, né? A gente vai ver um outro assunto aí, a gente tá falando mais. Já À tá intimado. disposição. Falar contigo depois no Insta para pegar o teu WhatsApp, que fica melhor para a gente conversar. E Tá bom. aí, agendar um outro momento, porque o assunto foi muito importante. Já vou começar agradecendo. E, ô Luana, deixa eu só salvar, porque só tem 25 segundos, eu volto contigo. Isso, Eita, deixa eu só beleza. salvar para não perder a live.